Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos para mais um dia de oração e reflexão com o Espírito Santo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pai de amor, tende piedade de nós. Jesus, Redentor do mundo, salvai-nos, Senhor. Espírito do Pai e do Filho, santificai-nos no vosso amor. Trindade Santa, que sois um só Deus, ensinai-nos os caminhos da unidade na diversidade. Espírito Criador, vinde a nós. Fogo do céu, vinde a nós. Plenificador da graça, vinde a nós. Auxílio dos fracos, vinde a nós. Solene promessa do Pai, vinde a nós. Dedo da mão de Deus, vinde a nós. Amor derramado em nossos corações, vinde a nós. Hóspede da alma, vinde a nós. Restaurador dos corações, vinde a nós. Pai dos pobres, vinde a nós. Amparo na constante virtude, vinde a nós. Amor do Pai e do Filho, vinde a nós. Divino promotor da paz, vinde a nós. Perpétua graça de Pentecostes, vinde a nós. Aquele que revela a verdade, vinde a nós. Água viva, vinde a nós. Divino pedagogo, vinde a nós. Divino consolador, vinde a nós. Comunhão de amor, vinde a nós. Presente de Deus, vinde a nós. Sopro íntimo de Deus, vinde a nós. Aquele que é Senhor e dá a vida, vinde a nós. Unção espiritual, vinde a nós. Pessoa, dom, vinde a nós. Princípio vital da igreja, vinde a nós. Força dos missionários, vinde a nós. Doador dos 7 dons, vinde a nós. Fogo abrasador, vinde a nós. Nuvem que nos transfigura, vinde a nós. Divino inspirador, vinde a nós. Aquele que convence o mundo quanto ao pecado, vinde a nós. Vento que sopra onde quer, vinde a nós. Restaurador dos corações, vinde a nós. Sopro de libertação, vinde a nós. Nosso intercessor, vinde a nós. Raio de luz celeste, vinde a nós. Deus mais íntimo a mim do que eu mesmo, vinde a nós. Aquele que faz do coração um templo, vinde a nós. Unção dos evangelizadores, vinde a nós. Voz de Deus na consciência, vinde a nós. Espírito de amor e verdade, vinde a nós. Espírito de sabedoria e inteligência, vinde a nós. Espírito de conselho e fortaleza, vinde a nós. Espírito de ciência e piedade, vinde a nós. Espírito de temor ao Senhor, vinde a nós. Espírito de graça e oração, vinde a nós. Espírito de paz e doçura, vinde a nós. Espírito de modéstia e pureza, vinde a nós. Espírito que governais a igreja, vinde a nós. Espírito Santo, vinde a nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, enviai o fogo do céu. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, enviai o divino Consolador. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Espírito Santo, atendei-nos. Vinde renovar a face da terra. Derramai a vossa luz em nosso espírito. Gravai a vossa lei em nossos corações. Inflamai-nos com o fogo do vosso amor. Concedei-nos o tesouro das vossas graças. Ensinai-nos a vos pedir do jeito certo. Iluminai-nos pela vossa inspiração. Concedei-nos a ciência da sabedoria. Formai-nos na prática do bem. Dai-nos os merecimentos das vossas virtudes. Fazei-nos perseverar na justiça. Seja a nossa recompensa eterna, nosso único e eterno bem. Deus de amor e salvação. Amém. Hoje iremos refletir o 34º dia dos 50 dias com o Espírito Santo. Sopro de libertação. É para a libertação que Cristo nos libertou. Este nome do Espírito Santo tem como origem a cena da libertação do Egito. Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor fê-lo recuar com um vento impetuoso vindo do Oriente, que soprou toda a noite e pôs o mar seco. As águas dividiam-se e os israelitas desceram a pé, exulto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Êxodo 14, 21, 22.
O Espírito Santo pode ser chamado com realismo de sopro de libertação. Jesus ressuscitado triunfa sobre a morte. Deus vem em favor do homem e destrói a ilusão da vitória dos chefes dos judeus daquela época. No entanto, o mal ainda insistia em tentar calar o que Deus revelava. Em Pentecostes, um sopro indelével preencheu toda a casa onde os discípulos estavam reunidos. Assim, o Espírito vem como defensor em favor do bem, impulsionando, dando força e ajudando na resistência contra o mal. São Paulo escreve numa de suas cartas que onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Liberdade, palavra tão sonhada pelos que são oprimidos, que atravessa fronteiras e sobrevive a muitas gerações. Porém, se o mal pendura por meio de estruturas injustas, o Espírito escolta o homem em seus caminhos de libertação. Era quem imagina que a libertação do Santo Espírito se resume à dimensão espiritual. O Espírito atinge também todas as estruturas da sociedade, da política à economia, da cultura à educação. O Espírito que liberta, liberta sempre para a vida. Assim, Ele, Senhor da vida, atua em homens e mulheres de nosso tempo. Pessoas, na maioria, como os discípulos de Jesus, simples e inseridas no meio do povo. Sendo pobres, não possuem pose de grande valor. Aliás, muitas vezes o pobre só possui a sua própria vida. A vida é tão preciosa e única que precisa ser ardorosamente defendida. Por acreditar que o Espírito nos acompanha e nos defende contra o mal, é preciso aqui e agora lutar e resistir aos poderes opressores que trazem a morte e amar essa vida lutando com todas as forças para torná-la inviolável contra a exploração e a alienação. Oremos. Vinde, Espírito Santo, sopro de libertação, soprai a Igreja para que seja um grito profético na sociedade em favor dos pobres e excluídos, aquele que não tem voz nem vez. Libertai os oprimidos das cadeias de uma cultura de morte. Fazei-nos profetas da vida e instrumentos de libertação. Amém. Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.